Bom, nessa aula sobre eletricidade, a gente precisa começar olhando o átomo e entendendo um pouquinho sobre o átomo. Estou pegando aqui um modelo simples do átomo, onde eu divido o átomo aqui em duas regiões distintas. Essa região aqui que a gente chama de núcleo e essa outra região aqui que nós chamamos de eletrosfera. Bom, nessa região do núcleo, nós temos prótons, que eu estou representando pela cor vermelha, que tem carga elétrica positiva. E temos também os nêutrons, que eu estou representando pela cor verde, que não possuem nenhuma carga elétrica. Então aqui os prótons e os nêutrons. Bom, vocês se lembram que a somatória de prótons mais nêutrons é igual à massa atômica. E o que nós temos na eletrosfera? Na eletrosfera nós temos apenas elétrons, que eu estou representando pela cor azul e que tem carga elétrica negativa. Lembrando que um átomo é eletricamente neutro, o que significa dizer que ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Quando um átomo não tem o número de prótons igual ao número de elétrons, a gente chama de íon. O íon pode ser chamado ou classificado em cátions e ânions. Isso ocorre pela perda ou ganho de elétrons, aqui na eletrosfera só. Então o cátion ele fica positivamente carregado quando ele perde elétrons. E o ânion está negativamente carregado porque ele ganha ou ganhou elétrons. Isso aqui já perdeu. Tá? Ele ganhou elétron, ele está então com carga negativa sobrando, ou ele perdeu elétron, ele está com carga positiva sobrando. A gente sempre só mexe na eletrosfera. O núcleo atômico está proibido, tá? Não tem perder ou ganhar prótons. Mexemos apenas na carga elétrica negativa no elétron. Tudo bem? Ou seja, a gente pode dizer que a carga elétrica de um corpo depende dos elétrons, porque afinal de contas, ou você perde ou você ganha elétrons. Bom, então a gente já sabe que os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva, mas como que eu faço? Quanto é essa carga? Bom, primeira coisa é saber que existe uma unidade de medida do sistema internacional para medir carga, que é o Coulomb, que é representado pela letra C. Tá? E quanto é a carga de um elétron? Um elétron tem quanto de carga?
Bom, a quantidade de carga de um elétron é igual a menos, porque ela é negativa, 0,0000000000000000000000016 coulombs. Esse número tem que decorar, difícil, né? Então vamos escrever em notação científica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Negativo, porque eu estou falando da carga do elétron. E a carga do próton? A carga elétrica de um próton equivale a 0,0000000000016 coulombs. Ou seja, carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Repara que, em módulo, essas cargas são iguais. Ou seja, a carga elétrica de um elétron é igual à carga elétrica de um próton em módulo, que dá 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esta aqui é a carga elementar. Então, a carga elétrica elementar, que vai ser representado pela letra eta. Então, quando eu quiser saber a carga total de um corpo, fica fácil. A carga total de um corpo é igual ao número de elétrons que está sobrando ou faltando, multiplicado pela carga elétrica elementar. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha uma rocha, um corpo qualquer, onde foi feita uma aferência e nós medimos lá que a carga deste corpo está em 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tudo bem? E eu quero saber, então, qual é o número de elétrons que está faltando. Repara que a carga é positiva. Então, esse corpo aqui, ele perdeu elétrons de alguma forma, e eu quero saber quantos elétrons ele perdeu. O que eu faço? Vou aplicar a fórmula. Eu sei que Q é igual a N vezes zeta. Sei quanto vale essa carga, ela está aqui. É 1,6 vezes 10 a menos 6, que é igual ao número de elétrons que eu preciso descobrir, multiplicado pelo eta, que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Com isso eu chego que N é igual a 10 a menos 6 sobre 10 a menos 19, porque como 1,6 e 1,6 aqui eu posso cortar, fica só 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19. E aí, utilizando as propriedades aqui, eu tenho 10 a menos 6 multiplicado por 10 a 19, né? Troquei o sinal, subiu 10, mesma base, só somos expoentes. E com isso a gente tem 10 a 13ª elétrons. E por hoje é isso, galera. Valeu, até a próxima videoaula.